Anderson Morim, presidente Simpol de Santa Catarina, vice-presidente da Cobrapol na região sul, conselheiro nacional de segurança pública e vice-presidente da FEIPOL Sul também. Nós viemos hoje aqui, acompanhados do pessoal do Espírito Santo, o presidente da Cobrapol, com o pessoal de Minas Gerais, o nosso vice-presidente de Minas Gerais, Toninho, Zé Maria, Emílio e Gandra, prestigiar essa posse do novo presidente e da nova diretoria do Sindipol Rio de Janeiro, esse sindicato que tem crescido, tem demonstrado para a Polícia Civil no Brasil a força da Polícia Civil Carioca, tem nos dado orgulho, porque vocês têm lutado incessantemente aí há 50 dias, e têm sofrido na mão desse governo que não paga os salários de vocês. Isso é a maior indignidade que um governo pode cometer com um policial ou com qualquer servidor, até porque nós havíamos conversado há pouco e explicávamos exatamente disso. Quando a polícia, que é a última barreira entre a sociedade e o estado natural, que é o caos, e que tem se instalado em alguns estados e que corre sério risco de se instalar no Rio de Janeiro, e o Estado não vê isso, não trata com dignidade seus servidores, que são aqueles responsáveis pela manutenção da máquina, demonstra que o Estado ruiu, o Estado está falido. E não falido financeiramente, ele está falido moralmente. Ele não tem mais um gestor capaz, ele não tem mais um legislativo competente para fazer com que a máquina volte para os eixos. Isso é muito complicado quando a gente acompanha, quando a gente vai a Brasília e a gente está do nosso estado e nós acompanhamos as questões do Rio de Janeiro, os escândalos envolvendo os políticos do Rio de Janeiro, assim como envolvem políticos de todo o Brasil, porque nós vemos que nós chegamos numa era em que os ratos começaram a sair da sombra, e rato tem que ficar na sombra, rato não pode aparecer, não pode ir para um congresso. Nós temos um congresso hoje que, se nós apostarmos mais da metade, se fosse fazer uma prova para a Polícia Civil em qualquer estado, em qualquer unidade da federação ou para uma Polícia Federal, não passaria, porque não passaria na ficha limpa, porque não teria capacidade mínima de adentrar as nossas forças policiais. Vejam bem o risco que nós corremos. Nós temos pessoas com condutas e práticas antissociais, criminosas até, que fazem as leis colocando a gente nessa situação que a gente está hoje. Isso é muito preocupante para nós enquanto policiais e principalmente para nós enquanto dirigentes que somos em nível nacional e representantes que somos e fazemos questão de sê-lo, porque demonstra que a sociedade realmente está ruída. Nosso presidente falou há pouco da questão da reforma da Previdência. Eu não encaro como uma reforma, eu encaro como uma destruição do servidor público e do trabalhador brasileiro. Eu não encaro como essa questão de reforma. Reforma nós deveríamos fazer a reforma política, para trocar meia dúzia de safado que tem, que não vale nem o voto impresso e nem o voto eletrônico e nem o passe do ônibus que o trabalhador usa para sair de sua casa para votar nele ou nela. Isso é um perigo. Nós estamos à beira de um caos social no Brasil, onde os políticos inventam de manobras, como tem inventado em nível nacional, e dizem que a culpa dos roubos e dos rombos é do trabalhador. Os políticos deveriam se envergonhar, deveriam ter vergonha na cara, chamar as eleições e parar com isso, já que eles não são competentes para administrar um país, que eles vão embora e deixem o país. Não é vão embora da política, não, é deixem o país. Vão se exilar em qualquer outro lugar onde bandido é bem-vindo, porque no Brasil eles não são bem-vindos. Vocês, políticos, que estão com a ficha suja, que estão destruindo os trabalhadores no Brasil, vocês não são bem-vindos no Brasil. Isso é a palavra de um policial, isso é a palavra de um representante de uma categoria de tamanha importância como a Polícia Civil. Eu gostaria sinceramente que vocês criassem vergonha na cara de vocês e fossem embora do país, porque se vocês não fizerem isso, nós vamos fazer isso com vocês. Vocês parem de atacar os direitos dos trabalhadores, porque nós merecemos respeito. Nós não somos bandidos, nós somos policiais.
E se nós tivermos que agir como policiais, nós vamos agir. Nós vamos forçar para que vocês respeitem a sociedade e respeitem a Polícia Civil como um todo.